estar lendo Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 1, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Gostaria de estar lendo o versículo 1, a qual o irmão Nézio, que estava lendo, também leu também aqui hoje. Versículo 11 e o 12, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E diz assim a poderosa, inerrante palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 11: e veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Glória a Deus. Os irmãos, podeis tomar assento mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Quanto mais paz, melhor, né, pastor? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de estar pregando aqui hoje em nome do Senhor Jesus, e falando acerca de 3 perguntas muito importantes, em nome de Jesus. Certa vez os discípulos, estando em uma embarcação com Jesus, veio uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, e os discípulos que andavam com Jesus, eles falaram assim: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Quem é este Jesus, irmãos? Às vezes eu tenho conversado com algumas pessoas, e muita gente ainda não conhece Jesus. Muita gente, até mesmo evangélicos, ainda não conhece a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é este Jesus sobre o qual temos que tomar uma decisão, ou precisamos tomar uma decisão? Quem é este Jesus? Glória a Deus. Nós poderíamos dizer que ele é a pedra angular. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro imaculado. São vários nomes a qual a Bíblia fala sobre Jesus. Quem é esse Jesus, a qual nós precisamos tomar uma decisão acerca dele, a qual nós precisamos decidir algo na nossa vida através desse Jesus, por causa desse Jesus? Glória a Deus. Quem é esse Jesus? A Bíblia diz que ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, aquele que desceu do céu, aquele que desceu do alto e sublime trono. Quem é esse Jesus? Aquele que é cheio de amor pela humanidade. Esse é o Jesus a qual nós temos pregado acerca dele. Cada um dos irmãos que subiram aqui tem falado desse Jesus. Hoje o pastor Paulo Ricardo, no ar livre ali em cima, juntamente com a igreja que ali estava presente, estava falando acerca desse Jesus. Quem é esse Jesus a qual nós precisamos tomar uma decisão? Quem é esse Jesus? Ele é o Salvador do mundo. Outro dia eu estava falando com Aristide, né, Aristide? Zafenate Paneia. É isso, Aristide? O que significa Zafenate Paneia? Salvador do mundo. Esse nome foi dado para José, Zafenate Paneia, que também é um tipo de Cristo.
Salvador do mundo. Quem é este Jesus, a qual nós precisamos tomar uma decisão, a qual nós temos que tomar uma decisão acerca dele? Ele é o Salvador do mundo. Ele é aquele que desceu do alto e sublime trono, curou nessa terra, libertou vidas nessa terra, salvou pessoas nessa terra. Esse é o Jesus a qual a igreja cristocêntrica, hoje o pastor ainda falou sobre essa igreja, lá em cima do arlilho, a igreja cristocêntrica. O que significa uma igreja cristocêntrica, meu amado? Uma igreja onde Cristo é o pilar, onde Cristo é o centro. Glória a Deus. Esse é o Jesus a qual nós precisamos tomar uma decisão acerca dele. Esse é o Jesus a qual temos que tomar, nós precisamos tomar uma decisão, senão a coisa vai ficar difícil. Oh, aleluia, glória a Deus. Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Senhor e o Cristo. Não é isso, irmãos? Ele é o Senhor e o Cristo. Ele é o Rei dos Reis, e Ele hoje é o nosso advogado, mas que um dia será o juiz. Um dia Ele vai agir como juiz. Esse é o Jesus a qual nós temos falado, nós temos pregado acerca dele, e que nós precisamos conhecer a fundo este Jesus, né, presbítero Marco Antônio? Glória a Deus. Nós precisamos então ter intimidade com esse Jesus, conhecer a fundo esse Jesus, né? O prometido para Israel, aquele que veio para os seus e os seus os rejeitaram. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é hoje então o nosso advogado, Ele é o nosso mediador. A Bíblia diz que só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Eu estava meditando, irmãos, sobre o hino 18 da nossa harpa cristã, que diz, a segunda estrofe diz assim: com oferta e obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado pensa o homem propiciar seu Criador, meio de salvar se inventa, clama, roga em seu favor, a suposto mediadores, desprezando Deus de amor. Glória a Deus. Mas Jesus, irmãos, é o nosso mediador. Esse é o Jesus a qual nós temos pregado, a igreja cristocêntrica, né, pastor? Amém. Tem pregado acerca desse Jesus, Salvador do mundo. Glória a Deus. Será um dia o juiz, mas hoje é o nosso advogado. Glória a Deus. Então é três perguntas muito importantes. Essa é a primeira: quem é este Jesus? Sobre o qual temos que tomar uma decisão, precisamos tomar uma decisão acerca dele. Nós precisamos saber quem é Ele. Esse é o verdadeiro Deus. Esse é aquele, irmãos, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. E o que cada um pode fazer com Ele? Segunda pergunta: o que cada um de nós podemos fazer com Ele, presbítero Marco Antônio? O presbítero Marco Antônio optou por fazer uma coisa, né? Andar com Ele, é isso. Glória a Deus. Quer estar o quê?
aos seus pés, né? Esse louvor que você estava louvando juntamente com a igreja. Quero estar aos seus pés. E eu te louvarei, Senhor, enquanto viver. É isso. Então, irmãos, nós precisamos saber o que nós vamos fazer com esse Jesus. O que nós pretendemos fazer com esse Jesus. Se nós vamos adorar, se nós não vamos adorar, se nós vamos recebê-lo ou se nós vamos fazer como a nação de Israel fez. Veio para que era seu, e os seus o rejeitaram. Será que nós vamos receber? Ou vamos rejeitar Jesus? O que é que nós podemos fazer com esse Jesus? Recebê-lo ou desprezá-lo? Ou desprezá-lo? Estar com ele ou ser contra ele? Aí às vezes as pessoas dizem, presbítero Marco Antônio, mas eu não sou contra ele. Mas se você não é por ele, é contra. Aquele que não é por mim, Jesus disse, aquele que não é por mim, ele é contra mim. Terra súbia, ai Jesus de Nazaré, chamai súbia. Estar com ele ou ser contra ele? Qual é a nossa decisão, irmãos? Qual é a minha e a tua decisão, amado? O que é que eu devo fazer com ele? O que é que eu devo fazer com Jesus? Glória a Deus. Confessar ele ou negar Jesus? Confessar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida ou negar ele? Quem não confessa, nega. Glória a Deus. Deixá-lo entrar ou excluí-lo. Ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se me deixar entrar, se deixar, nós vamos deixar ele entrar ou nós vamos excluí-lo? Ah, mas eu deixei Jesus entrar. Mas como é que tem sido a nossa vida? Tem sido da maneira que Deus quer? Ah, eu amo a Deus, mas não faz o que Ele manda. A Bíblia diz que os que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos. Então, amado ouvinte da palavra de Deus, se nós não guardarmos o mandamento do Senhor, nós não amamos a Ele. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Glória a Deus. Nós devemos deixar Ele entrar ou excluí-lo, andar com Ele ou andar sem Ele, estar com Jesus ou estar sem Jesus. O que é que nós, irmãos, o que é que cada um pode fazer com Ele? Glória a Deus. Isso é uma escolha. Glória a Jesus. Uma escolha de cada cidadão. Embora muitos ensinem de uma forma diferente, a qual nós, presbítero Elias Reis, não cremos nisso, a qual este ministério que aqui está não crê dessa forma. Uma forma de predestinação, uma forma de crer de salvo uma vez, salvo para sempre. Nós não cremos assim. A Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Não existe, isso é balela, isso é conversa da carrochinha, que salvo uma vez, salvo para sempre. Não. E nenhum cidadão é
escrever uma história boa para um cidadão e uma história ruim para o outro. Ele nos dá direito de escolha. O que é que nós vamos fazer com esse Jesus? Aleluia! Deus deu direito de escolha para Adão lá no jardim do Éden. Um dia Josué falou com o povo assim: escolhei a quem servais. Olha, escolha ele. Nós temos direito de escolha. Se nós queremos Jesus ou não queremos Jesus. Mas a coisa é difícil. A consequência é muito séria. Ai, terra! Essa semana eu estava falando com algumas pessoas, e a pessoa estava falando comigo sobre o pecado, e o pecado ele é bom, ele é bom. Eu não posso dizer que o pecado é ruim, não, irmãos. Tem jeito bonito, por isso que Eva pecou, presbítero Marco Antônio. Tem gosto bom, porque Adão e Eva pecaram. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sempre dizemos uma coisa: o pecado de repente ele não é ruim. O ruim é a consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte. O salário, a consequência, ela é pesada. O que é que nós vamos fazer com esse Jesus? É interessante analisar, amado, pensar nisso. Nós podemos pensar, nós podemos escolher, mas tem que fazer uma escolha boa. Escolher andar com Jesus é muito bom. Glória a Deus. Terceira pergunta: e o que Jesus pode nos oferecer? Glória a Deus. O que Jesus pode nos oferecer? O que Jesus tem nos oferecido? O que Jesus tem te oferecido? O que Jesus tem oferecido à humanidade na face dessa terra? Remissão de pecado. Em primeiro lugar, remissão de pecado. Jesus nos oferece remir os nossos pecados, arrancar de nós os nossos pecados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Então esse Jesus nos oferece. O que Jesus pode nos oferecer? Limpar a nossa vida, para que nós possamos chegar a Deus, possamos chegar ao trono da graça de Deus, purificados pelo sangue de Jesus. E o que Jesus nos oferece? Ele nos oferece paz com Deus. Ele nos oferece paz nessa vida. Paz nessa vida. Para o mundo, irmãos, paz significa ausência de guerra. Não é isso, presbítero Eduardo? Ausência de guerra. Ai, súbia. Meu Deus. Xanai, súbia. Mas a igreja de Jesus tem ausência de guerra. Ai, súbia. É 24 horas. Terra aí. Mas nós temos paz. Jesus. Paz que o Senhor proporciona para o seu povo. Só Jesus. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Israel não tem paz até hoje. Não é isso, irmãos? Sabe por que Israel, a nação da promessa, a nação escolhida,
não tem paz, irmãos, até hoje. Sabe por quê? Vive em guerra. Jesus é o príncipe da paz. Jesus falou assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu a vos dou. Não a dou como o mundo a dá, e não se turbe o vosso coração. Aí ele veio para Israel, o príncipe da paz veio para Israel. Mas o que Israel fez com o nosso mestre? Não receberam. Então Jesus, ele proporciona paz para a nossa vida, mesmo em tempos de guerra. Estamos em guerra, como o pastor falou aqui atrás, 24 horas por dia. Não é isso, Fernando? Glória a Deus. Mas nós temos paz. Já, irmãos, passou uma das tribulações piores da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que um ser humano pode passar na face da terra, mas paz de espírito não saiu da vida daquele homem. Então Jesus, ele pode nos oferecer paz, alegria verdadeira. Alegria verdadeira. Quer ser alegre com um bom lutador? Guarda o que, irmãos? Guarda o contato. Guarda a intimidade com Jesus. Com Jesus. Não rejeite Jesus. Ande com o mestre. Tenha uma vida de intimidade. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. É Jesus. Ele dá paz verdadeira, dá alegria verdadeira. O que o mundo lá fora não pode te dar, Jesus Cristo pode. Jesus Cristo pode. Nós lemos aqui no versículo de número 12. Olha só, interessante aqui o que aqui diz: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O crer aqui, irmãos, envolve muita coisa, porque tem que crer, estremecer e obedecer. Porque o diabo crê e estremece, mas nunca obedeceu, nunca foi obediente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que Jesus pode nos oferecer? Filiação com Deus. Quer ser filho de Deus? Oh, aí às vezes as pessoas falam: mas eu sou filho de Deus. Pergunta qualquer indivíduo como eu andava. Eu ia dizer assim: eu sou filho de Deus, mesmo nas drogas, mesmo na maconha, mesmo na cocaína. Não é isso, Alexandre? Eu sou filho de Deus. Sou filho como? Sou filho como criatura de Deus, não como herdeiro das mansões celestiais. Eita glória, aleluia! Filhos como criaturas. Quer ser filho de Deus para herdar, tem que receber Jesus. Veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram, não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que crerem no seu nome, todos os que receberam a Jesus. Para ser filho de Deus, herdar as mansões celestiais, o nosso Deus como Deus verdadeiro, para poder morar nesta linda mansão, tem que fazer o quê? Mas todos quantos receberam. Se não receber, não tem jeito, não vai ser filho como herdeiro, vai ser filho somente
por criação. Os animais têm o pai da criação, o mundo, a terra, o céu, tudo isso, o pai da criação. Deus é pai deles como? Como Criador. Mas nós precisamos, irmãos, receber Jesus. Receber. O que Jesus pode nos oferecer? Filiação com Deus. O que Jesus pode nos oferecer? Vida eterna. Vida eterna. Aleluia. Vida eterna é somente através de Jesus Cristo. Só Jesus pode nos dar vida eterna. Ninguém mais pode te dar vida eterna. O sábado não pode te dar vida eterna. Pedro não pode te dar vida eterna. A mãe de Jesus não pode te dar vida eterna. Somente Jesus pode te dar vida eterna. É Bíblia, irmãos. A Bíblia diz assim. Jesus, ele nos ensina. Jesus, ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12, diz que em nenhum outro há salvação, nem também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a salvação, ela é por intermédio de quem, irmãos? De Jesus. O que Jesus, ele pode nos oferecer? Salvação. Eita glória, vida eterna. Vida eterna. Só Ele salva. Só Jesus salva. E Jesus, ele nos ofereceu a vida eterna lá na cruz do Calvário. Jesus nos ofereceu vida eterna, dando a sua vida em resgate da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Presbítero Elias Reis, ele disse aqui hoje que Jesus está o que, Elias? Voltando. Pastor disse o que, pastor? Que a trombeta vai tocar. Jesus está voltando, irmãos. E ele veio para buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele virá. A trombeta vai tocar. Jesus está voltando. Então vale a pena nós nos decidirmos com esse Jesus. Não perca, amado ouvinte da palavra de Deus, o seu tempo. Não perca tempo. Tome a decisão certa de servir a Jesus, de estar aos pés de Jesus. É isso, presbítero lá. De adorar o Senhor, de servir ao Senhor, de andar lado a lado com o Senhor. Não perca a salvação que Jesus Cristo nos ofereceu na cruz do Calvário. Não perca. Não perca. Tome a decisão certa, a decisão correta. Jesus ofereceu lá na cruz do Calvário, lá no Gólgota, no Monte Caveira. Louvado seja o nome do Senhor. Ele morreu por você. Não é isso? Ele deixou um trono de glória pela sua vida e pela minha vida. Tome a decisão correta. Tome a decisão certa. A decisão sábia. Glória a Deus. Para não se arrepender mais tarde. Triste, meu amado, vai ser aqueles que se arrependeram um pouco tarde.
Não, você está vivo. Enquanto há vida, há esperança. E a Bíblia diz que depois da nossa morte segue o juízo. Depois da nossa morte segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. É dado o direito ao homem de morrer uma vez só. Não há reencarnação. É dado o direito do homem morrer uma vez, e vindo depois da sua morte o juízo. Tome a decisão correta para não se arrepender. Para não se arrepender tarde demais. Se entregue para Cristo. Ande com Cristo por toda a sua vida. É o melhor que o ser humano pode fazer, no nome do Senhor Jesus. E que Deus possa ricamente nos abençoar. E que possamos, irmãos, em nome de Jesus, ser fiel até a morte. Porque a Bíblia diz que aquele que for fiel até a morte, a palavra de Deus diz: dar-te-ei a coroa da vida. Nós precisamos ser fiel até o fim. A nossa vitória, irmãos, ela não está no começo nem no meio, mas sim lá no final. Porque a trombeta ela vai tocar. E Jesus está voltando. E eu agradeço assim essa rica oportunidade